Você já parou para pensar se a inteligência artificial é uma oportunidade ou uma ameaça? Será que ela vai criar mais empregos do que destruir? Vai nos libertar de tarefas repetitivas ou aumentar as desigualdades? Fala pessoal, eu sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Podemos. E não tem como falar de economia sem falar sobre emprego, não é mesmo? Então vamos falar sobre as mudanças que a inteligência artificial pode causar no mercado de trabalho. Pois é, recentemente saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial que traz uma lista das profissões com maior potencial de crescimento. E adivinha, quase todas têm a ver com tecnologia e IA. Mas tem também uma lista de profissões que estão em risco. A gente está vivendo o que alguns economistas chamam de uma revolução tecnológica, algo que lembra muito as ondas de inovação, que transformam toda a economia de tempos em tempos. Mas será que a gente está preparado para tudo isso? E qual que é o papel do Brasil nesse cenário? Bora entender juntos os impactos econômicos e sociais da IA. Ao longo dos séculos, grandes avanços tecnológicos redefiniram o curso da economia. A máquina a vapor transformou o trabalho nas fábricas, a eletricidade expandiu a produtividade, os computadores criaram a era digital, e agora é a vez da inteligência artificial. Você conseguiria imaginar sua rotina hoje sem energia elétrica, sem internet? Pois é, a IA está ganhando o mesmo status de infraestrutura essencial com potencial para remodelar profundamente a forma como vivemos e produzimos. No início, essas tecnologias sempre enfrentaram resistência. Houve medo da eletricidade, desconfiança na internet, mas o tempo provou que quem ficou para trás na adoção tecnológica perdeu competitividade. Ferramentas como o ChatGPT são só o início. Hoje, algoritmos já são usados em diversas áreas, para identificar doenças, desenvolver medicamentos, redigir documentos jurídicos, criar campanhas publicitárias. Segundo um relatório da ONU, o mercado global de inteligência artificial deve movimentar impressionantes 4,8 trilhões de dólares até 2033, o equivalente a mais de 27 trilhões de reais. Estamos falando de uma revolução econômica em escala global. E o que torna essa revolução diferente das anteriores é que dessa vez não são só os trabalhos manuais em risco. A ONU Comércio e Desenvolvimento destaca que as funções cognitivas, antes consideradas mais protegidas, estão agora entre as mais vulneráveis. A chegada da IA está transformando a paisagem do mercado de trabalho. De um lado, o Fórum Econômico Mundial prevê a extinção de 83 milhões de empregos até 2027, principalmente em atividades administrativas e operacionais que podem ser automatizadas. De outro, o mesmo estudo estima a criação de 69 milhões de novas vagas. O desafio é que essas novas funções exigem habilidades altamente especializadas. A ONU acrescenta um ponto importante. Ao contrário das revoluções industriais anteriores que atingiram principalmente a classe operária e os trabalhos manuais, a IA está avançando sobre as funções cognitivas, ou seja, até mesmo profissionais como advogados, jornalistas, contadores, por exemplo, podem ter parte de suas rotinas substituídas por algoritmos. E o pior de tudo isso é que o impacto tende a ser desigual. Em países desenvolvidos, estima-se que até 60% dos empregos possam ser afetados. Já nas economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, esse número pode ultrapassar 75%. Isso reforça a urgência de políticas públicas que garantem acesso à educação tecnológica, treinamento profissional e proteção social. Hoje, cargos como analista de dados, especialistas em machine learning ou gerente de transformação digital são alguns dos que mais crescem, e nenhum deles existia há 2 décadas. A economia mundial avançou em ciclos de inovação. Cada ciclo ou onda começa com uma descoberta revolucionária, que leva décadas para amadurecer, se espalhar e de vez em quando ser superada. Quem propôs isso foi o economista russo Nikolai Kondratyev, lá no início do século XX. E mais tarde, pensadores como Schumpeter ajudaram a detalhar esse processo. Bom, a primeira onda veio entre 1770 e 1830, foi a era das máquinas a vapor e da indústria têxtil. Começou lá na Inglaterra, com a Revolução Industrial. Foi ali que nasceu a ideia de produção em massa. Depois veio a segunda onda, de 1830 a 1880. É quando entram em cena as ferrovias, o aço e o carvão. As cidades se conectam, o comércio ganha velocidade e o mundo começa literalmente a se expandir. Na sequência, a terceira onda, de 1880 a 1930. É a fase da eletricidade, da indústria química e dos motores a combustão. Surge o telefone, o automóvel e a produção em série com o Fordismo. Aí a gente chega na quarta onda, entre 1930 e 1970. Agora é a vez do petróleo, da aviação e da eletrônica. É também a fase do consumo de massa e do chamado estado de bem-estar social. E por fim a quinta onda, que vai de 1970 até mais ou menos 2020. Computadores, internet, biotecnologia, a economia se digitaliza e a informação vira o novo petróleo e a globalização toma conta. Agora muitos estudiosos acreditam que a sexta onda já começou, com o avanço das tecnologias verdes, da biotecnologia avançada e, claro, da IA. Joseph Schumpeter, um dos grandes nomes da teoria econômica, falava das ondas de inovação, ciclos de crescimento impulsionados por novas tecnologias. Cada uma dessas ondas muda completamente o modo de produção e cria novas estruturas econômicas.
E agora é a vez da IA. Só que tem um detalhe importante: o conceito de destruição criadora, como ele chamava, também gera desigualdade. Enquanto alguns setores crescem, outros encolhem. Enquanto os países se adaptam, outros ficam para trás. E no caso do Brasil, a gente está pronto para essa nova onda? Bom, tudo depende de como a gente encara essa transformação. Se o país olhar para investimentos em educação e infraestrutura tecnológica, a IA pode ser uma grande aliada para o desenvolvimento. Agora, se a gente não agir rápido, a IA pode aprofundar a desigualdade, concentrar riqueza e empurrar milhões para o desemprego estrutural, aquele gerado pela substituição da mão de obra humana por máquinas e equipamentos diversos. Ah, tem um dado preocupante. Segundo o artigo de pesquisadores do MIT, a automação tem mais chance de substituir trabalhadores em países em desenvolvimento, onde o custo de mão de obra é menor. Ou seja, se o Brasil não investir pesado em qualificação e inovação, pode acabar se tornando refém da tecnologia criada fora. Hoje, a maior parte das grandes plataformas de IA pertence a empresas estrangeiras. Será que o Brasil vai só consumir essas tecnologias ou a gente vai também produzir inovação aqui? O desenvolvimento de IA nacional, feita com dados brasileiros e voltada para os nossos problemas, pode ser uma das chaves para o crescimento sustentável. Bom, a inteligência artificial pode ser uma grande aliada no combate à pobreza, na melhoria dos serviços públicos e no aumento da produtividade. Mas também pode ser uma ameaça, se for mal regulada ou se a sociedade não estiver preparada. A pergunta que fica é: como o Brasil pode se preparar para essa nova onda? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos Economia em Foco. Até a próxima!